Poupança ou CDB? Se você está começando a investir ou abriu esse vídeo por curiosidade, já deve ter ouvido falar que um é melhor do que o outro. Mas será que a decisão é tão óbvia assim? No vídeo de hoje eu vou comparar a poupança contra um CDB a 90% do CDI, utilizando números reais, regras reais e o cenário atual da economia. Então fica comigo até o final, porque o detalhe que decide essa comparação quase ninguém utiliza. E não, a decisão não é tão simples quanto se imagina, portanto, acompanhe a partir de agora. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Mentes Milionárias. Não se esqueça de se inscrever no canal e, para começar, vamos iniciar com a poupança, pois ela é considerada o investimento mais popular do Brasil. A poupança costuma ser a porta de entrada para quem está começando, pois ela é simples, automática e passa uma sensação de segurança. Então, como ela funciona? Você deposita o seu dinheiro e ela passa a render sem precisar você fazer mais nada. O rendimento é calculado através do juros simples e existe a regra do mês-versário. O dinheiro só rende após completar 30 dias e se você sacar antes desse período, não rende nada. Ela é isenta de imposto de renda, tem proteção do FGC e o rendimento depende da taxa Selic. Ou seja, ela é simples, é conhecida e é acessível. Mas a forma como ela rende depende de regras que a grande maioria das pessoas nem sabe como explicar. Daqui a pouco você vai entender como essa regra de rendimento funciona na prática, mas antes vamos falar sobre o CDB. Quando você investe o seu dinheiro em um CDB, basicamente você está emprestando o seu dinheiro para o banco e em troca ele te devolve uma taxa de juros por esse empréstimo. Existem três tipos de CDB e o primeiro deles é o pré-fixado, onde você já sabe exatamente desde o começo o quanto você vai receber. Exemplo, 14% ao ano. Existe o híbrido, que é uma combinação entre uma taxa fixa e a inflação. Exemplo, IPCA mais 7%. E temos o pós-fixado, que é o foco do nosso vídeo de hoje. No CDB pós-fixado, o rendimento é atrelado à taxa CDI, que acompanha super de perto a taxa Selic. Pontos importantes. Aqui o cálculo é feito através dos juros compostos. Quanto mais tempo o dinheiro fica rendendo, mais ele se multiplica. Tem também a proteção do FGC, mas diferentemente da poupança, tem tributação de imposto de renda seguindo a tabela regressiva. E é justamente a tributação, junto com um tipo de juros, que faz toda a diferença na hora da comparação. Agora, vamos colocar um pouco de contexto e números nisso tudo. Em primeiro lugar, a taxa Selic, no momento da gravação do vídeo, está a 15% ao ano e o CDI coladinho de perto a 14,9% ao ano. Vamos usar um exemplo realista, um CDB ruim que paga 90% do CDI, e falo isso pois a grande maioria dos bancos pagam no mínimo 100% do CDI. Então aqui é onde a maioria das pessoas se confunde, então presta atenção. Então vamos lá olhar aqui para o lado na tela. Levando em consideração que o CDI está 14,9% ao ano e nós estamos falando de um CDB a 90% do CDI, então 90% de 14,9 dá 13,4% ao ano bruto. Lembrando que aqui ainda não tem o desconto do imposto de renda, tá? Levando em consideração o imposto de renda, vamos fazer esse abatimento. Então a gente tem ali 13,41% ao ano. Vamos fazer uma simulação durante o período de um ano, beleza? Então imagina que a pessoa resgatou esse CDB ao final de 365 dias e conforme a tabela regressiva de imposto de renda, como a gente vê aqui do lado, para esse período específico a tributação é de 17,5%. Então, 13,41
ao ano menos 17,5% de R, o resultado final é de 11,6% ao ano líquido. Ou seja, esse é verdadeiramente o resultado final de um CDB a 90% do CDI. Agora nós vamos comparar com o rendimento final da caderneta de poupança. A regra da poupança, ela é condicional à taxa Selic. Então ela funciona mais ou menos assim. Se a taxa Selic estiver abaixo de 8,5%, então o rendimento da poupança será 70% da taxa Selic mais a taxa referencial. Agora, se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, então o rendimento da poupança será de 0,5% ao mês, mais a taxa referencial. Então, fazendo esse cálculo aqui junto com vocês, 0,5% ao mês vezes 12 meses, trabalhando com juros simples, dá 6% ao ano. E a taxa referencial acumulada, olhando conforme aqui na fonte, na tela, olhando para os últimos 12 meses, foi de 1,97% ao ano. Então o rendimento total 6% mais 1,97 dá um rendimento total de 7,97% ao ano. Sem imposto, sem desconto, mas também sem juros compostos. Então vamos para a conclusão final. Um CDB a 90% do CDI rendeu em 12 meses e líquido, já descontado o imposto de renda, 11,06% ao ano, versus a caderneta de poupança, que é isenta de imposto de renda e rendeu nesse mesmo período 7,97% ao ano. Ou seja, mesmo um CDB ruim, a 90% do CDI rende mais do que a caderneta de poupança. E tem uma diferença que muda tudo no longo prazo: juros simples versus juros compostos. E essa diferença, pensando no longo prazo, ela não cresce em linha reta, mas sim em curva. Inclusive, depois assista esse vídeo aqui, onde eu mostro quanto rendem 50 mil reais investidos em um CDB, pois o resultado vai te surpreender. Portanto, a poupança, ela não é o problema. O problema é achar que ela é suficiente. Quando você passa a entender as regras do jogo, investir deixa de ser sorte e passa a ser estratégia. Como você viu aqui, uma simples escolha de produto de investimento certo pode fazer uma diferença enorme no longo prazo. Então você, investidor que está começando, fique atento, pensando no futuro do seu dinheiro. Então comenta aqui embaixo, quando você começou a investir, você começou por onde? Pela poupança ou já foi direto para o CDB? E você que ainda não começou, você sabia desse tipo de informação? E se você quiser aprender a dar os seus primeiros passos no mundo dos investimentos, eu te convido a acessar o meu workshop de finanças pessoais, que é um curso completo com 8 módulos que vai te ajudar desde o básico a como sair das dívidas, se organizar melhor, aprender a investir do zero e montar o seu plano de aposentadoria. Acesse agora mesmo, o link do meu curso está aqui na descrição do vídeo para você conhecer, ou no QR Code aqui do lado, pois eu tenho certeza que ele pode te ajudar demais nos primeiros passos da sua vida financeira. Não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para me ajudar a bater minha meta de 1000 inscritos, ative as notificações e compartilhe nos grupos de WhatsApp com seus amigos e familiares. Ah, e antes que eu me esqueça, acesse agora mesmo um desses 2 vídeos que estão aparecendo aqui na tela, pois eles são complementos do aprendizado que você teve aqui hoje. O meu nome é Wesley Guerreiro e eu não vou me despedir, pois eu te espero lá no próximo vídeo.